Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Espero que vocês estejam tendo dias cada vez mais tranquilos. Espero que vocês estejam conseguindo praticar o que nós temos construído juntos aqui. Olá Solange, Bruno, boa noite, tudo bom? Vamos aguardando aí os colegas entrarem. E enquanto isso, já vamos percebendo como está o corpo agora, como está a mente nesse momento. Olá, Janaína, Ana, Marilda. Percebendo como estamos nos sentindo. Olá, Vani, Bruna. Se existe alguma dor no corpo, alguma tensão, se existe algum desconforto, vamos buscando ajustar a postura, encontrando a postura que seja mais confortável agora, nesse momento. Se for necessário, podemos pegar a cadeira, ok? E hoje, antes da nossa prática, eu gostaria de continuar estimulando vocês a enviarem sugestões dos temas que vocês querem ouvir, os temas que vocês acham que sejam interessantes. E na nossa fala hoje eu vou explorar um tema que foi sugerido por uma das pessoas que meditam aqui conosco, a Vani. Ela me sugeriu o tema da autoaceitação. Então hoje nós estaremos falando sobre a autoaceitação. Foi um tema que ela sugeriu, então eu convido a todos vocês também que sugiram para nós aí via comentários ou direct message temas para as próximas lives, certo? Então, dentro do tema da autoaceitação, é importante a gente perceber que nós não vamos mudar o mundo lá fora se nós não começarmos nos aceitando como somos. Então, muitos de nós acreditam que a paz ou a tranquilidade está fora de nós, como já foi dito aqui. Então, é como se nós tivéssemos uma sala vazia e começássemos a encher essa sala de objetos. Essa sala representa a nossa mente, ou a nossa vida. E à medida que essa sala vai se enchendo, ao invés de nós percebermos o que é importante para ser tirado, nós decidimos comprar uma outra sala. Então compramos uma outra sala e começamos a encher aquela outra sala. E assim vamos repetindo esse processo durante a vida. Até que quando nós paramos para perceber, estamos agregados, apegados a várias coisas. Então o segredo está, na verdade, em esvaziar a sala, que é a nossa mente, e o nosso estilo de vida, ao invés de buscar novos espaços ou buscar outras coisas que possam me trazer felicidade. E a autoaceitação consiste justamente nisso, em perceber como está essa minha sala interna. E o primeiro passo para fazer a limpeza é eu acolher a sala como ela está. Porque se eu me manter em negação ou querendo mudar e ainda não é o momento, eu nunca irei conseguir fazer a limpeza dessa sala e continuarei buscando outras salas para encher de coisas. Então a mente, ela funciona de uma forma que é simples de se lidar, À medida que eu começo a me aceitar, perceber que esse corpo me mantém vivo e é o melhor corpo que eu poderia ter, e aí eu me sinto grato por este corpo, Aceitar a minha mente como ela é no momento. Se eu tenho uma mente muito agitada, eu posso acolher a minha mente agitada sem julgar, sem me criticar. Aceitar as minhas emoções como elas são. Talvez eu tenha sentimentos não muito saudáveis em relação a algumas pessoas ou algumas situações, e quanto mais eu nego essas emoções ou esses sentimentos, mais eu estou alimentando esses sentimentos negativos. Então a autoaceitação, ela é uma chave no processo de transformação. E ela é uma consequência da nossa prática meditativa. Porque à medida que eu medito, eu começo a perceber que este corpo, essa mente, este coração são o melhor que eles podem ser.
Então eu começo a ser grato por isso. Então a gratidão, ela vem junto com a autoaceitação. Porque quanto mais eu me aceito, mais gratidão eu sinto por mim mesmo e pela minha vida. E a autoaceitação, ela também é importante em relação ao passado, né? Porque a culpa, ela impede muito o processo de autoaceitação. Se eu estou sempre pensando o que eu poderia ter feito 10 anos atrás, ou me culpando pelo trabalho que eu tenho, poxa, eu poderia ter feito outro curso, ou até mesmo pelo meu relacionamento que eu tenho ou deixei de ter. Se eu estou sempre me culpando e pensando no que poderia ter sido, eu nunca irei me aceitar hoje, porque o hoje nunca será suficiente. Então a autoaceitação é uma chave. E foi muito bom a Vani ter sugerido esse tema, porque é uma consequência do que eu venho falando nos últimos encontros aqui, em relação ao eu e a perceber essa nossa essência. Pois o principal caminho é a autoaceitação. Então isso está muito relacionado com a busca também do nosso propósito, da nossa missão de vida. À medida que eu me aceito como eu sou, eu abro possibilidades para novas aventuras, para buscar novos sonhos e até para me remoldar, né? Então muita gente fica lutando, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Tem gente que faz cirurgia plástica, né? Sempre buscando essa perfeição, sem se aceitar. E à medida que eu me aceito, eu até abro espaço para possibilidades que eu nunca imaginava, certo? Então eu gostaria de encorajá-los que nós pratiquemos essa autoaceitação por meio de pequenas coisas, como por exemplo se olhar de manhã no espelho e se apreciar. Posso até repetir para mim mesmo frases no espelho, elogios, né? Pois dessa forma a gente começa a trabalhar essa autoaceitação. E um grande obstáculo para a autoaceitação é a autodepreciação. Então nós também precisamos observar esses pensamentos tóxicos e até mesmo intrusivos e obsessivos que nós temos. Os pensamentos de autocrítica, o perfeccionismo, porque se nós continuarmos a manter essa autodepreciação, nós nunca iremos nos aceitar e, consequentemente, nunca irá haver espaço para mudança. Então, basicamente, para resumir, a autoaceitação é um dos primeiros passos dentro da busca de quem eu sou e qual é o meu propósito. Porque para eu mudar, primeiro eu preciso aceitar aonde eu estou neste momento. É assim que eu posso abrir espaço para a mudança. Ok? E a meditação, na prática, ela também trabalha a autoaceitação por meio das qualidades do coração. Então, à medida que eu pratico bondade amorosa para mim mesmo, pratico a autocompaixão, naturalmente eu desenvolvo a autoaceitação. Então, nós também devemos sempre, nas nossas práticas meditativas, buscar finalizar a prática com a bondade amorosa ou com a compaixão, porque elas irão facilitar ou viabilizar essa autoaceitação de uma maneira mais leve, mais suave. Ok, queridos? Então, nesse momento, eu abro um pequeno espaço para que vocês deixem alguns comentários, perguntas. Nós podemos ler 2 ou 3 comentários, fazermos a prática e, ao final, eu termino de responder os demais comentários. Então, como vocês se sentem em relação a essa autoaceitação? Quais são as dificuldades para se aceitar como você é hoje? Sem precisar mudar nada? Comentários ou dúvidas acerca do que eu falei? Peço que vocês interajam aí pelos comentários agora. Gostei muito do tema escolhido, que bom, Suzana. O que você gostou especificamente? Compartilha aí com a gente. Qual ponto que você achou mais importante? Quanto mais maturidade, melhor a aceitação, no meu caso. É verdade.
É verdade, Cristina. A maturidade normalmente ela traz consigo a sabedoria, não é? Então é natural que quanto mais velhos nós fiquemos, mais nós consigamos aceitar a vida como ela é. Porque à medida que os anos passam, nós vamos entendendo que a maioria das coisas não está no nosso controle, né? Então a gente começa a realmente aprender a acolher, né? A ser mais resiliente. Importante se aceitar, é isso. Acho difícil sair do padrão imposto pela sociedade. Com certeza, Valnice. Esses padrões, eles são extremamente tentadores, não é? E os estímulos são tantos para nos levar a seguir uma determinada forma de ser ou de parecer, que por muitas vezes nós somos pegos por essas armadilhas. Mas é um exercício de redução de danos, né? Dificilmente nós vamos estar 100% alienados dos padrões da sociedade, né? E não tem nada de errado em seguir alguns padrões também. Por exemplo, se eu gosto de algum tipo de roupa e eu acho que eu me sinto bem daquela forma, eu posso me vestir assim. Mas eu tendo consciência de que se eu não tivesse aquela roupa, eu ainda assim estaria feliz. Então, o padrão em si que a sociedade impõe não é um problema. O problema é como eu me relaciono com esses padrões, né? Se existem padrões que são essenciais para que eu me enxergue enquanto pessoa, então é porque existe alguma coisa de errado, né? E essa desconstrução é um processo. Então, não acontece da noite para o dia, certo? E o primeiro passo é tomarmos consciência. Quais são os padrões que a sociedade me impõe, que eu sigo e que não são positivos ou saudáveis, né? Mas, sem dúvida, os padrões da sociedade são um grande desafio. Gostei muito do tema também. Sempre tem aspectos de nós mesmos que não aceitamos. É isso. E na meditação que nós vamos fazer hoje, nós vamos justamente investigar um pouco como está essa nossa autoaceitação, certo? A Bravari que comentou. Então tem comentários aqui da Marilda, Marta, Vani, Dr. Bruno, Rê, muitas pessoas comentando. Eu vou ler ao final da prática e responder todos, ok? Não se preocupem, continuem comentando, continuem interagindo. Para mim é muito rico quando vocês interagem e comentam, porque eu posso explorar um pouco mais alguns pontos específicos do tema. Mas então vamos fazer a nossa prática agora e ao final eu finalizo os comentários, ok? Então nós podemos ir tomando uma postura confortável, talvez ajustando a postura aí, alongando o corpo um pouco, talvez se espreguiçando, nos preparando para essa prática. Será uma prática breve, não muito longa. E a ideia é que nós estejamos sempre atentos ao momento presente e a cada vez que a mente fugir, retomamos essa presença, certo? Então nós podemos levar as mãos aos joelhos ou posicionar uma em cima da outra no colo, como se houvesse um fio que puxa a coluna para cima, deixando a coluna ereta e empurrando levemente o queixo para baixo. Os olhos podem estar fechados ou entreabertos, olhando um ponto fixo à frente. E levemente, fazendo um último ajuste, empurrando o abdômen para frente, e isso libera um pouco o peso dos ombros e abre também os ombros. E nós podemos iniciar tomando uma respiração profunda, enchendo completamente o pulmão de ar e expirando, esvaziando completamente o pulmão. E vamos iniciar essa prática
sentindo as bases como de costume, percebendo os pés em contato com o chão, as solas dos pés, os dedos dos pés. Sentindo as panturrilhas, tornozelos, canelas. Percebendo a região dos joelhos e as coxas, parte anterior e parte posterior das coxas. Chegando na região das nádegas, talvez sentindo o cóccix em contato com o assento e percebendo a conexão das pernas com a bacia. Reconhecendo os órgãos reprodutores e excretores, a região do períneo, e subindo pela parte frontal do tronco, percebendo a pelve, o umbigo, abdômen. Reconhecendo os órgãos vitais e as vísceras presentes aí no abdômen. Talvez sentindo o movimento de gases ou líquidos. E agora levamos a nossa atenção à caixa torácica, sentindo as costelas, a região peitoral, a região do centro do peito, onde reside o coração e os pulmões. Subindo para os ombros, percebendo também os braços, cotovelos, antebraços e as mãos. E agora, quem sabe, nós possamos sentir a parte de trás do tronco, levando a atenção à região do cóccix, subindo para a lombar, as vértebras torácicas, a parte de trás da caixa torácica, escápulas, pescoço, chegando até o crânio, podendo sentir o couro cabeludo, a região da testa, por vezes tensa, e quem sabe nós possamos soltar a tensão da testa e das sobrancelhas. Sentindo as pálpebras, olhos, bochechas, os seios da face, nariz, narinas, boca, língua, queixo e maxilar. Conscientes também da orelha e dos ouvidos. E neste momento, conscientes do corpo como um todo, podemos observar o ar que entra e o ar que sai do corpo a cada momento, não só pelos pulmões, mas também pelos poros. E se a mente se distrai com sons, pensamentos, emoções ou sensações, retomamos a observação da respiração.
inspirando, conscientes de que estamos inspirando, e expirando, conscientes de que estamos expirando. Aprofundando cada vez mais a nossa concentração, que é a capacidade de permanecer observando um só objeto. No caso agora, a respiração. E caso sejamos pegos pela mente, trazemo-la de volta para o momento presente, quantas vezes forem necessárias. Lentamente, permitindo que a respiração assuma o pano de fundo, abrindo espaço agora para a investigação dos pensamentos e das emoções. Quem sabe, lançando a nós mesmos a seguinte pergunta: quais são as atitudes que eu tenho tomado que impedem que eu me aceite? Ou atitudes autodepreciativas? Talvez os meus hábitos diários, talvez as relações interpessoais com certas pessoas, talvez a culpa por coisas que aconteceram no passado. Quais são os principais obstáculos para que eu me aceite do jeito que eu sou? E talvez à medida que nós abrimos espaço para que estes pensamentos e emoções cheguem, comecem a vir à nossa memória, à nossa mente, memórias do passado, imagens. Vamos permitindo que elas cheguem, acolhendo e deixando que elas passem, dando espaço a um novo pensamento ou a uma nova emoção. O que eu ainda carrego dentro de mim, que não necessariamente eu preciso continuar carregando? Quais são as minhas culpas? Quais são os meus rancores, as minhas mágoas em relação a mim mesmo? Talvez situações da juventude ou da infância, as quais eu ainda carrego dentro de mim. Talvez situações do início da minha vida adulta, ou talvez situações recentes. O que eu ainda carrego aqui de culpa, de ressentimento em relação a mim mesmo? Deixando a respiração em pano de fundo à medida que investigamos estas questões, acolhendo os pensamentos e as emoções.
talvez hajam padrões de comportamento que também impedem a minha autoaceitação. Talvez situações que eu sei que eu não deveria me envolver, mas ainda me envolvo. Talvez pensamentos que eu alimento e que na maioria das vezes são fantasiosos, mas me prejudicam. E talvez expectativas que eu tenho em relação a mim mesmo, sobre como eu deveria ser. Como seria deixar essas expectativas de lado? Como seria desapegar-se de coisas, pessoas, memórias que não são mais necessárias? Percebendo que a vida acontece no presente. O que aconteceu já passou, não pode ser mudado, e o que vai acontecer não está no nosso controle. Só cabe a mim aceitar o presente como ele é, e para isso eu preciso me aceitar como eu sou. Como eu enxergo a minha aparência física? Como eu lido com o meu envelhecimento? Como seria aceitar a impermanência deste meu eu? Como eu enxergo a minha comunicação com aqueles que estão à minha volta? Talvez eu seja tímido e me cobro demais para me comunicar, ou talvez eu possa ser muito expansivo e sinta culpa, por vezes, por não permitir que os outros se comuniquem. E quem sabe agora abrindo espaço também para investigarmos o que já temos feito para tomar conta de nós mesmos. Talvez já tenhamos várias pequenas atitudes que já fazem parte deste novo eu que eu tenho construído. Provavelmente, se eu estou aqui me dedicando a essa prática, é porque eu já estou realizando mudanças na minha vida. Então vamos percebendo agora o que eu já tenho feito dentro desse processo da autoaceitação. Novamente permitindo que os pensamentos e as emoções cheguem, tomando consciência e deixando que eles passem enquanto respiramos. E neste momento, eu vou dar alguns minutos de silêncio para que cada um respire e reflita sobre o que já tem feito para se aceitar cada dia um pouco mais. E o que eu ainda posso fazer, o que está dentro do meu raio de ação para me aceitar? Será que existe algo que eu posso começar a fazer para me aceitar melhor? Talvez algo simples, pequenas mudanças na rotina, pequenas mudanças de pensamento ou de percepção.
Quais são esses pequenos ajustes que eu posso fazer a partir de agora para me aceitar um pouco mais? Não precisam ser coisas grandiosas, pequenas coisas. E lentamente vamos permitindo que estes pensamentos e emoções passem e de maneira gentil retomamos a atenção apenas à respiração, sentindo o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta e chegando aos pulmões e posteriormente fazendo o mesmo caminho de volta à atmosfera. Finalizando a nossa prática, repetindo frases de gratidão para nós mesmos. Gratidão pelo meu corpo, gratidão pela minha aparência, gratidão pela minha mente, mesmo que agitada, gratidão pelo meu coração, independente dos sentimentos que eu carrego agora. Gratidão pelas pessoas que convivem comigo. E gratidão pelo meu passado. Quem sabe buscando se sentir grato por cada momento de sua vida. Os momentos incríveis e os momentos péssimos, eles fazem parte de quem somos e é necessário que honremos todos estes momentos. Gratidão pelas pessoas difíceis que me desafiam a ser uma pessoa melhor. Gratidão pelas minhas limitações, que me ensinam sobre o que é ser humano. E gratidão por eu não ser perfeito. Imagine como seria sem graça se a vida fosse perfeita. Gratidão pela chance de respirar a cada segundo. Então, lentamente, nós podemos ir esticando talvez as pernas, alongando o corpo. E mais uma vez eu gostaria de estimulá-los a nos enviarem sugestões de temas para as próximas lives. Quem quiser também pode me seguir no meu Instagram, é @mindfulmarcos, MINDFUL Marcos. E enviem para a gente os temas que vocês estão lidando agora, que estão sendo desafiadores, para que a gente possa abordá-los aqui. O tema de hoje foi sugerido pela Vani, obrigado pela sua sugestão. E agora eu vou dar continuidade à leitura dos comentários. Podem continuar aí comentando como foi a prática, o que perceberam, o que descobriram, o que chegou durante a meditação. O que nos faz sofrer é difícil de autoaceitação, exemplificando ser ansiosa. Exato, Marilda. Quanto mais eu me julgo ansiosa, me critico e fico mais ansiosa para mudar e deixar de ser ansiosa, talvez eu fique correndo no mesmo lugar, né? Então o primeiro passo é, eu estou ansiosa.
talvez nos últimos anos eu fui assim, mas agora eu posso mudar. Então eu aceito a minha mente, a minha ansiedade agora, pois aí é que eu abro espaço para mudança. Então é como eu já falei aqui, que esse tipo de coisa é como uma árvore. Você corta um galho, nascem dois. Você corta um galho e nascem dois. Então o segredo está em cortar o mal pela raiz. Então ao invés de eu ficar, eu sou ansiosa, buscando formas de deixar de ser ansiosa, eu simplesmente aceito. Tá tudo bem ser ansiosa. E talvez à medida que eu pratique essa aceitação, eu perceba que eu estou cortando essa ansiedade pela raiz. Autoconhecimento te leva à autoaceitação, é isso mesmo, Marta. Eu acho que o isolamento nos colocou cara a cara com a sala, vazia ou esvaziada das rotinas. Exato, né? O isolamento foi como um furacão que passou nas nossas salas, né? E está nos obrigando a realizar essa limpeza interna, gente. Então eu estimulo muito a nós refletirmos sobre essa nossa sala e quais são os entulhos, as tralhas que eu estou mantendo nessa sala, que é o meu corpo e a minha mente, desnecessárias, né? E nos desapegarmos, talvez nos desapegarmos de pessoas, de situações, de ambições, né? E buscarmos viver com a sala mais vazia, mais limpa, né? Talvez vai ser mais fácil de cuidar até. Obrigado, Vani. Doutor Bruno diz, sem dúvida, a autoaceitação vem acompanhando o autoconhecimento e a prática da meditação mindfulness tem sido fundamental para isso. Exatamente. Que bom, Bruno. Eu fico muito feliz. Eu tenho visto as suas poesias, o que vocês têm compartilhado, o que você tem compartilhado, e são poemas muito ricos, né? Então eu tenho certeza que a partir da prática da meditação, cada vez mais você vai entrar em contato com as suas emoções e com esse processo da autoaceitação, né? Talvez você já esteja até mais longe do que você imagina, né? Como promover a transformação que desejamos para evoluir? Justamente, gente, nós não precisamos buscar essa transformação fora de nós. Então eu vou repetir. Buscar a transformação fora de nós é como eu estar com essa sala cheia de entulhos que me traz problemas, me deixa infeliz, e eu, ao invés de limpar essa sala, eu comprar uma outra sala. Então tem muita gente que lê vários livros, faz vários cursos, faz várias coisas, é só criação de novas salas para encher de entulho. Então, à medida que eu paro e percebo a minha vida, o que eu preciso me desapegar e o que eu preciso manter, e eu aceito aquilo como é, eu estou promovendo a transformação. Então, a transformação ela é mais simples do que a gente imagina e se inicia por esse processo de perceber o que é prejudicial para mim. Esse é o primeiro passo. E aceitar que aquilo existe, certo? Porque se nós continuarmos nos julgando, a evolução fica muito difícil. Também é difícil aceitar quando tem algum aspecto nosso que é criticado pelos outros. Sem dúvida, né? A crítica dos outros também é um grande obstáculo. Mas se aquilo faz sentido para mim, se me machuca, é porque faz sentido para mim, né? Então, se eu estou me aceitando, se eu estou praticando também a autoconfiança, estou seguro de mim mesmo, dos meus valores, do que eu tenho, da vida que eu levo, esses comentários dos outros, eles passam a ser completamente irrelevantes, principalmente comentários que não são construtivos, né? E à medida que a gente também vai se autoaceitando, a gente passa a perceber que existem pessoas que nós podemos nos afastar. Então, se uma pessoa está sempre me criticando, me botando para baixo, é porque eu permito. Então, à medida que eu me aceito, eu percebo também que eu não preciso me expor a isso. E eu começo também a selecionar melhor as pessoas que eu me relaciono. Eu começo a impor limites nas minhas relações, né? Esclarecendo que talvez a crítica não seja o melhor caminho. Então, cabe a nós também nos protegermos dessas críticas tóxicas, não é mesmo?
Eu vejo muitos idosos ansiosos e que não aceitam. Tem muitos idosos realmente que não aceitam. Mas a vida, ela vai naturalmente ensinando, gente, a autoaceitação, né? Principalmente nessa parte mais avançada da vida, para muitas pessoas, ou ela aceita ou ela aceita. Não tem outra solução, né? Mas a gente também não pode pensar que na vida avançada é diferente da vida jovem, porque tem muito jovem também que não aceita, né? Que não se aceita, principalmente. Eu acho, inclusive, que entre os jovens isso ainda é mais comum, né? Essa crise de identidade, a autodepreciação. Então, eu acho que independentemente da idade, a situação é a mesma. Nós vivemos em uma sociedade em que nunca está bom o suficiente. Então, os jovens são criados assim desde muito pequenos e quando chegam na velhice é uma consequência do que foi construído na infância, né? Pessoas extremamente infelizes, que se julgam, que se criticam e, consequentemente, também fazem isso para os outros, né? Estão sempre criticando os outros, depreciando, porque não se aceitam. Então, eu acho que, independentemente da idade, a questão é a mesma, né? É reduzirmos a autodepreciação, começarmos a alimentar bons pensamentos. Me desvalorizo muito, é um padrão negativo. Exato, Marilena. E só cabe a você não alimentar esses pensamentos. Então, percebi que tive um pensamento negativo de desvalorização, respiro e cancelo aquele pensamento, mudo o foco, alimento outro tipo de pensamento, né? Percebendo que a mente ela vai fazer esses truques conosco e cabe a nós não alimentar, né, esses padrões negativos. Bom, gratidão, muitas pessoas aqui na gratidão. Foi uma verdadeira terapia, vieram muitos momentos e emoções passadas. Oh, que interessante, né? Que interessante. Lembrando que é importante também a gente continuar investigando isso nos nossos processos individuais. Então, se vem momentos e emoções passadas na meditação, uau, eu tomei consciência daquilo, numa próxima meditação eu posso dar continuidade a essa investigação, ok? Então, vocês também podem, são encorajados. Vamos falar sobre ansiedade, diz a Isabel. Ótimo, Isabel, anotada a sua sugestão de tema. Gratidão é sempre um tema. Ótimo, vamos anotar. Gratidão e ansiedade. Então, nas próximas falas estaremos abordando. A prática foi excelente. Marcos, eu pratico sentado em almofada, de pernas cruzadas, mas sempre no final da prática meu pé fica muito dormente. Tem alguma dica? A minha dica, Marilda, é que você continue tentando, né? No começo a minha perna ficava muito dormente também. Hoje em dia eu consigo ficar por mais tempo. E o segredo também está em alternar entre uma cadeira e a almofada. Então eu posso permanecer no chão, na almofada, e quando o formigamento começar, eu permaneço um pouco com o formigamento, observando. Mas se ficar muito desconfortável, eu posso lentamente me mover para a cadeira, ok? E continuar a prática na cadeira. Até que eu vou me desafiando cada vez um pouquinho mais e quando eu vejo eu já estou ficando meia hora, 45 minutos tranquilamente, ok? Então o segredo é continuar praticando mesmo, mas também talvez essa não seja a melhor posição para você. Então experimente meditar na cadeira ou em um outro tipo de assento. Gratidão pela prática. Oh, que bom. Como aceitar melhor o sofrimento? A tendência é rejeitá-la assim que aparece. Então, esse assunto também acho que é um tema para uma live só, né, Zani? Então eu vou deixar anotado, porque eu acho que a gente pode falar um tema, uma live só sobre a aceitação do sofrimento. Então nós vamos anotar para falar só sobre isso. Isso, obrigado, foi ótimo, sempre é bom parar e ficar no aqui e agora. Proponho como um tema para o futuro: como lidar com a surpresa que nos tomam a calma emocional e instigam a raiva e indignação. Ótimo! Anotado, querida. Ótimo, muita gente compartilhando aqui a gratidão. Ótimo, gente. Então é isso.
Então, os temas foram todos anotados aqui, ok? Obrigado pelas sugestões. Isso, a Neiva ela falou em uma live sobre o sofrimento, mas nós podemos aprofundar um pouco mais dentro das especificidades que vocês pediram aí. Então não se preocupem que a gente anotou e vamos abordar nas nossas próximas falas a ansiedade e os demais temas que vocês falaram, a aceitação do sofrimento e também a indignação e a raiva com as surpresas, né, que chegam. Ótimo. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço pela dedicação de cada um e amanhã estaremos aqui reunidos novamente. E não se esqueçam de nos seguir, de se inscreverem lá no YouTube, Momento Mindfulness, ok? Então tenham uma boa noite e deem continuidade a essa investigação, né? Quais são os obstáculos para minha autoaceitação? De que formas eu ainda me autodeprecio? Certo? Dando continuidade a essa investigação. Não vamos deixar que isso acabe agora. Certo? Então até logo, descansem e até amanhã para mais um encontro aqui juntos.